Fala, brothers e meninas, beleza? Aqui fala Matheus, espero começamos mais um vídeo do canal Brother Alemão. E se você gostar do vídeo, deixa seu like aqui embaixo para que o YouTube comece a te mandar mais vídeos aqui do canal. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito para fazer parte dessa turma e se tornar mais inscrito e que o YouTube possa te notificar também dos meus vídeos, beleza? E bora pra intro! E galera, hoje eu falo sobre um assunto interessante, mas um tiquinho polêmico só, que é o sofrimento do homem e o sofrimento de Deus, como vocês viram aí no título do vídeo. Mas como assim vai ter o sofrimento de Deus? Bem, é o que iremos ver nesse vídeo. E galera, estamos cercados por falsos mestres que insistem e que não podemos aceitar o sofrimento de alguma forma. Dizem que se você é cristão, você merece ter uma vida cheia de prosperidade financeira, ignorando o sofrimento ao ponto de dizer que ele é diabólico. Mas será que é assim mesmo? Mas quando olhamos para as escrituras sagradas, em 2 Timóteo 3,12, nós vemos que o apóstolo Paulo disse que aquele que vive piedosamente em Cristo sofrerá perseguições. Concluímos então que todo cristão deve esperar coisas ruins desse mundo que rejeitou a Jesus Cristo. Se o próprio Deus, na pessoa do Filho, sofreu e muito, quem se diria a nós? Os próprios discípulos do Senhor deram prova disso, sendo atordoados e até foram mortos de forma trágica. Estevão apedrejado, Paulo provavelmente decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo são exemplos disso. Existem muitos homens e mulheres que morreram queimados em nome do verdadeiro evangelho. Nós temos muitos relatos desse tipo na história. É um fato incontestável, então, biblicamente falando, que em Mateus 16, do 24 a 25, que o convite básico de Cristo aos seus discípulos inclui um convite ao sofrimento voluntário. Precisamos entender que às vezes as nossas aflições são castigos disciplinadores da parte de Deus. E não podemos achar isso ruim. Um grande homem de Deus certa vez disse que a disciplina é uma bênção de Deus, testemunho do seu amor. O reformador Martinho Lutero entendia isso muito bem, visto que certa vez ele disse que a aflição era o melhor livro de sua biblioteca. Muitas vezes quando estamos passando por momentos extremamente difíceis de sofrimento, ou quando conhecemos alguém que está, logo pensamos no nosso íntimo. Como Deus pode permitir isso? Como Ele pode olhar para isso e não fazer nada? Muitas vezes nós pensamos que Deus não se importa com isso. Achamos que Ele é indiferente a isso. Pensamos até que Ele nos abandonou. Sem dúvida, esse é um dos temas mais polêmicos que os cristãos apresentam alguma dificuldade de explicação. Tendo consciência disso e sabendo da complexidade do assunto, observando filosoficamente e teologicamente, não proponho aqui respostas para perguntas controversas, mas uma reflexão cuidadosa numa breve leitura, mesmo que resumida, uma peça teatral com o nome The Long Silence, que nos conta de maneira prática uma história que envolve o sofrimento humano e o sofrimento do ser mais perfeito do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, habitando com a humanidade e partilhando experiências dolorosas. A obra diz: no fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas em uma grande planície diante do trono de Deus. A maioria recuou diante da luz brilhante diante deles, mas alguns grupos perto da frente debatiam acaloradamente, não se curvando envergonhados, mas com beligerência. Deus pode nos julgar? Como ele pode conhecer o sofrimento? Perguntou Ríspida, uma jovem morena petulante. Rasgou em um gesto rápido sua manga para revelar o número que nela fora tatuado em um campo de concentração nazista. Sofremos terror, surras, tonturas, morte. Em um outro grupo, um menino afro-americano abaixou seu colarinho. O que vocês dizem disto? Exigiu saber, mostrando uma feia queimadura feita por uma corda. Linchado por nenhum crime, mas por ser negro. Em outra aglomeração, uma garota grávida com olhos mal-humorados. Por que eu tinha que sofrer? Murmurou. Não foi culpa minha. Estendendo-se por uma grande distância pela planície afora, havia centenas desses grupos. Cada um deles tinha uma queixa contra Deus por causa do mal e do sofrimento que ele permitia no mundo. Como Deus era sortudo por morar lá no céu, onde tudo é doçura e luz, onde não há choro nem medo, não existe fome nem ódio. O que Deus sabia a respeito de tudo quanto a espécie humana tinha sido obrigada a sofrer neste mundo? Afinal, diziam, Deus tem uma vida bem protegida. Assim, cada um desses grupos enviou seu representante, escolhido por ser aquele que mais sofrera, um judeu, um negro, uma vítima de Hiroshima
um artrítico horrivelmente deformado, uma criança mal formada. No centro da planície fizeram consultas entre si. Finalmente estavam prontos para apresentar a sua causa, e isso com bastante astúcia. Antes de Deus poder ser qualificado para ser juiz deles, precisaria suportar o que eles mesmos tinham suportado. Sua decisão foi que Deus fosse sentenciado para viver na terra, como homem. Que nasça judeu, seja duvidada a legitimidade do seu nascimento, seja lhe dado um trabalho tão difícil que até mesmo a sua própria família vai pensar que quando tentar levá-lo adiante, ficou enlouquecido. Seja ele traído pelos seus amigos mais íntimos, seja colocado diante de acusações falsas e processado diante de um júri já montado contra ele e condenado por um juiz covarde. Que seja torturado. No fim de tudo isso, que ele experimente o que significa estar terrivelmente sozinho. Que morra de uma maneira que não deixe dúvidas quanto à sua morte. Que haja uma grande multidão de testemunhas para confirmar o fato. À medida que cada líder proclamava a sua parte da sentença, aclamações audíveis de aprovação subiam da multidão de pessoas ali reunidas. E depois de o último deles ter acabado de declarar a sua sentença, houve um silêncio prolongado. Ninguém falou mais palavra alguma. Ninguém se mexeu. Isso porque, de repente, todos tomaram consciência de que Deus já cumprira a sua pena. Então Deus não nos permite sofrer por maldade ou porque Ele tem raiva da gente. O próprio Filho dele, Jesus Cristo, sofreu para nos salvar do pecado. Então, ou seja, a gente sofre, todo cristão ele precisa sofrer por causa de Jesus Cristo. Não quer dizer que se você é cristão você vai ter uma vida maravilhosa ou vai ter uma vida boa. Não é isso. Você já pode esperar sofrer por este mundo que rejeitou Jesus Cristo, como eu disse aqui. Então, ou seja, todo cristão sofre de alguma forma, tanto por uma perda de algum parente, quanto uma perda de um emprego, e etc, em motivos pessoais, e assim vai indo. Ou seja, o cristão sofre, e Deus sofreu em forma de carne, em forma de humano, que morreu naquela cruz para salvar a humanidade do pecado. Então, ou seja, o nosso sofrimento faz parte da nossa jornada com Deus, e nós sofremos por causa de Jesus. Porque Jesus falou que aquele que me seguir irá ser sujeito a um convite de sofrimento voluntário. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E segue meu Instagram aqui embaixo, @brother_alemão. E o Instagram da minha igreja, @chamas.oficial. Galera, eu vou pedir para vocês deixarem perguntas aqui embaixo do vídeo para o Brother Responde. Deixe perguntas sobre minha vida pessoal, qualquer pergunta que você achar equivalente para me fazer, deixa aqui nos comentários uma pergunta, eu vou estar vendo. Mas para fazer essa pergunta, para você vir aqui e ser citado aqui no Brother Responde, tem que estar com a hashtag BrotherResponde1. Beleza? Fique com Deus, galera. Até a próxima. Fui!